Graça e paz, povo de Deus, amém? Tem alguém que nos visita nessa noite? Só os de casa, amém, glória a Deus. Queridos, eu tenho sentido falta de algumas pessoas nessa igreja. Desde que nós chegamos, o relatório que eu tive é que algumas pessoas têm dificuldade de vir durante o inverno, e eu sei que há uma dificuldade, mas eu quero lhe pedir uma ajuda, tá bom? Observe se você está sentindo falta de alguém, nos ajude a falar com essa pessoa, fazer ela entender que ela fez falta nesse lugar, amém? Em nome de Jesus, nos ajude a fazer os nossos irmãos estarmos vencendo desafios, amém? O inverno nesse lugar, às vezes a dificuldade no transporte e tantas outras coisas, são desafios que nós precisamos ajudar uns aos outros a vencer, amém? No nome de Jesus, esse é um pedido seu, esse é um pedido meu como seu pastor, amém? Amados, esses dias, essa semana, anteontem, se eu não estou enganado, eu e minha esposa fomos surpreendidos com a notícia de alguém que nós conhecemos já há algum tempo, que tivemos um tempo, não tivemos um contato tão profundo, mas alguém que trabalhava na mesma empresa que nós trabalhamos, e alguém, eu até achei assim, pela posição que ele ocupava, pela pessoa que ele era, eu até achei que ele tinha um pouco mais de idade, mas alguém da minha idade, mesmo ano que eu, só era mais velho que eu, alguns meses, 6 meses na verdade. Infelizmente, essa pessoa veio a óbito, e para nós foi um susto, foi uma surpresa, uma má surpresa. Mas olhando durante essa semana, durante esses dias, algumas movimentações a respeito desse acontecido, algumas coisas nós percebemos, e com certeza ele era alguém muito especial, com certeza ele era alguém muito querido, era alguém que de fato, alguns comentários que eu vi na rede social falavam de que de fato ele era alguém que quando ele chegava ao ambiente mudava, e de fato nós convivemos um pouco com ele e realmente sabemos disso. Mas nós vimos algumas pessoas também com alguns comentários e falando bem dele. Mas o que mais nos chocou foi pensar, será que alguma dessas pessoas, elas falaram isso enquanto ele estava vivo? Será que enquanto ele estava vivo, ele conseguiu ouvir dessas pessoas que durante agora o seu velório, durante agora o momento da sua partida, elas foram capazes de chegar e dizer para ele qual diferença ele fazia? Eu não estou julgando, só foi algo que nos fez mais uma vez pensar. E orando ao Senhor por uma palavra, eu quero compartilhar com você isso, sabe por quê? Porque essa é uma realidade em que qualquer um de nós estamos sujeitos a passar. E hoje eu quero trazer uma palavra que tem como título, diga comigo, vivendo corretamente a minha vida. Faltou aí, mas fui eu que não coloquei, mas eu quero que você acrescente, diga hoje. Diga comigo, repita novamente, vivendo corretamente a minha vida hoje. E eu sei que um pouco daquilo que eu vou falar com você, compartilhar com você hoje, eu fui o primeiro a me submeter a essa palavra, eu fui o primeiro a olhar para dentro de mim e saber que eu preciso melhorar, eu preciso crescer nisso. Amém? Então, o primeiro ministrado por essa palavra fui eu. Mas eu quero que você pare um pouco e reflita naquilo que nós vamos compartilhar nesses próximos minutos, no nome poderoso de Jesus. Amém? Antes disso, deixa eu orar um pouco mais por você. Fecha a tua cabeça. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, no nome poderoso de Jesus, mais uma vez, Pai, nós nos submetemos à Tua presença nesse lugar. Mais uma vez, Deus, pedimos que seja o Senhor
a trazer essa palavra ao nosso coração. Eu já quero te pedir, Senhor, que toda palavra que pareça, Senhor, ter uma cobrança, Deus, eu quero retirar agora. Eu quero declarar que permaneça somente o peso daquilo que vem do Teu Espírito para o nosso Espírito. Senhor, no nome de Jesus, mas toda palavra humana, tudo aquilo que é da alma, eu cancelo agora. E quero declarar a manifestação e a ministração do Senhor sobre a nossa vida. Mais uma vez, lançamos fora desse lugar toda presença que não é Tua, todo espírito espião, todo aquilo que vem no intuito de roubar, de distorcer, de deturpar, de confundir. Lançamos fora desse lugar, damos uma ordem que bata em retirada. Eu peço que o Senhor mande os anjos Teus para esse lugar, arrancando desse lugar toda presença que não é do Senhor. E que Teu Espírito sopre ao nosso, trazendo entendimento, discernimento, clareza. No nome poderoso de Jesus, eu oro ao Senhor. Alcança, Senhor, o nosso corpo com essa palavra. Alcança a nossa alma, mas também alcança o nosso espírito, no nome poderoso de Jesus. Amém? Queridos, eu quero compartilhar um pouco com você, porque eu tenho compreendido que às vezes nós deixamos de aproveitar as coisas simples da vida, porque nós achamos que o que vai mudar a nossa vida, o que pode de fato transformar a nossa vida são coisas grandes. E às vezes nós estamos deixando o tempo passar, a vida passar, esperando que algo grande aconteça para que possa mudar a nossa história. Enquanto que, na verdade, o que de fato pode mudar, o que de fato pode transformar, o que de fato pode dar um novo sentido na nossa vida está nas pequenas coisas que nós temos deixado passar despercebido. Às vezes em coisas simples, em coisas diárias, em coisas cotidianas, seriam momentos oportunos que Deus iria aproveitar aquilo. Como diz a nossa querida apóstola Valnice Milhome, na matemática de Deus Ele não desperdiça nada. E às vezes até mesmo em lutas, em situações adversas, Deus aproveita aquilo para moldar, para nos transformar, para nos ajustar, para nos colocar de volta ao prumo. Mas às vezes nós estamos perdidos, às vezes nós estamos olhando para outro lugar, enquanto que Deus queria tanto que nós pudéssemos olhar para as coisas pequenas, e através dessas coisas pequenas Ele está nos ajustando para aquilo que de fato Ele deseja. E pensando um pouco nessa palavra hoje, orando a respeito disso, e ouvindo alguns homens de Deus, o Senhor foi trazendo algumas coisas ao meu coração, e eu ouvi o pastor Cláudio Duarte, ele leu esse texto aqui em uma pequena mensagem dele, e eu queria compartilhar essa mensagem com você. E ela diz o seguinte: essa é uma carta de alguém para outra pessoa. E a carta diz o seguinte: se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você sair pela porta, eu abraçaria e beijaria você e chamaria você de volta para abraçar e beijar mais uma vez. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra, para que eu pudesse ouvir de novo dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para te dizer eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, ao invés de pensar, bem, eu tenho certeza que outras oportunidades virão, então eu posso deixar passar esse dia. É claro que haverá um amanhã para fazer uma revisão e nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas corretas. É claro que haverá outro dia para dizermos um ao outro, eu te amo. E certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro, posso te ajudar em alguma coisa? Mas no caso de eu estar errado e hoje ser o último dia que temos, eu gostaria de dizer o quanto amo você. Espero que nunca nos esqueçamos disso. O dia de amanhã não está prometido a ninguém.
jovem ou velho. Hoje pode ser sua última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, você com certeza se arrependerá pelo resto da vida de não ter gasto aquele tempo extra com um sorriso, com um abraço, com um beijo, porque você está muito ocupado para dar àquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo que ela queria. Então, abrace seu amado, sua amada, sua filha, seu filho, hoje bem apertado, e sussurre nos seus ouvidos, dizendo o quanto ama e o quanto quer você junto dele. Gaste um tempo para dizer me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, ou ainda, não foi nada, está tudo bem. Porque se o amanhã jamais chegar, você não terá do que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta, o futuro talvez não chegue. Esse foi um texto escrito pelo marido de uma aeromoça em um voo da TAM, que não conseguiu pousar no aeroporto de Congonhas e colidiu com um prédio no final da pista. E quando eu ouvi, irmãos, esse texto recheado de algumas palavras que às vezes nós usamos tanto, um se, um depois, um amanhã. E esse texto me fez refletir que às vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, na nossa rotina tão cheia de coisas para fazer, nós estamos gastando tanto tempo com coisas que são passageiras, que não têm valor, em detrimento de coisas que são tão valiosas. E uma dessas coisas é a nossa família, é a pessoa com quem nós casamos, são os nossos filhos, sabe? E olhando para a vida daquele homem que se foi, deixando uma família, deixando um legado. Mas, meus irmãos, eu tenho certeza que aquele homem havia planos, projetos. Eu sei que havia nele uma expectativa de futuro. Ele era alguém que fazia a vida valer a pena, porque ele sempre fazia tudo com muita intensidade. E eu tenho certeza que o desejo daquele homem era viver. E às vezes, irmãos, nós estamos da mesma maneira, buscando viver com intensidade, mas viver aquilo que de fato não importa. Às vezes nós estamos nos doando, nos gastando para tantas coisas, mas que de fato não importam tanto assim. Então hoje, eu gostaria de poder compartilhar com você que existem coisas importantes na nossa vida. E eu gostaria de incentivar você a fazer você compreender que o dia em que você não quiser mais fazer as coisas simples, você perdeu a oportunidade de Deus fazer grandes coisas na sua vida. No dia em que as coisas simples na nossa vida, elas não tiverem mais tanto valor, eu estou falando de coisas que parecem que as pessoas não veem. Eu louvo a Deus, como a minha esposa bem falou, porque eu sou grato a Deus por cada um que serve nesse lugar. Ministério, igreja é algo complexo de se fazer porque não há um pagamento por isso. Às vezes talvez, quem serve aqui nesse lugar, em algum ministério, em algo, e talvez você até desafiado em alguns lugares, no meio da tua família, quando alguém pode dizer assim, olha, você se dedica tanto, você se doa tanto, você faz tanto lá na igreja, e que recompensa você tem? E de fato, irmãos, não há um pagamento para isso. E para a glória de Deus, nós temos sim muitas pessoas que servem nesse lugar e servem com zelo. Mas, irmãos, entenda que servir ao reino de Deus não se trata apenas de ocupar uma função, mas se trata de nós podermos ser capazes de perceber uma necessidade em algo,
e sermos capazes de fazer sem que haja um pagamento ou um reconhecimento. Há uma dificuldade em mim. A minha esposa, agora há pouco, antes de começar o culto, ela estava mais uma vez me posicionando. Amor, você é o pastor, você não tem necessidade de fazer isso. Vá delegando, vá ajudando as pessoas. Mas, irmãos, para mim é complicado eu ver algo, desde um papelzinho de balinha, que eu encontro quantas vezes ali fora, porque o seu filho pega, descasca e joga lá. E você não vê. Mas quando eu vejo, eu vou lá e pego. Desde algo tão simples, a algo maior, até vir para esse lugar, me colocar em cima de uma escada, às vezes em uma situação de risco, mas para ver algo fazer, algo funcionar. Então, há em mim essa cobrança. Eu não sei como que você lida com algo assim. Eu não sei como que você, quando vê algo, e você é incapaz de poder dizer, mas não fui eu que coloquei, não fui eu que joguei isso aí, eu não vou gastar o meu tempo fazendo isso, outra pessoa vai fazer, tem alguém que faça. Eu não sei como que você vê isso, mas deixa eu dizer algo para você. Quando você faz algo, por mais simples que pareça, pode até ser que não tenha ninguém para lhe reconhecer, mas eu quero lhe dizer que o dono de todas as coisas, nada passa em vão, nada passa despercebido dele. Tudo que você fizer, querido, desde uma coisa mais simples até algo maior que todos possam perceber, a maior recompensa vai vir dele. A maior recompensa virá dele. E a minha oração todas as vezes em que alguém faz algo ou por mim ou por essa igreja, a minha oração é que o Senhor lhe recompense. Porque eu sei que a Bíblia diz que Ele é o galardoador, Ele é o recompensador, é Ele quem faz. Amém? É Ele quem te recompensa. Então, queridos, o problema é que às vezes nós ficamos esperando uma coisa grande acontecer. Às vezes ficamos esperando a grande sorte da nossa vida que um dia vai chegar. Mas a grande verdade é que só existe um dia que as coisas de fato podem mudar na nossa vida. E esse dia se chama hoje. Não adianta ficar esperando que uma coisa grande que possa mudar a nossa vida chegue no nosso amanhã. Eu não posso continuar na expectativa de que amanhã as coisas vão dar certo. Aí eu posso fazer algo. Aí eu posso entregar algo. Aí eu posso surpreender alguém com algo. Na verdade, eu preciso estar pronto para aproveitar qualquer oportunidade, porque quando ela aparecer, eu vou fazer algo, e aí a minha vida pode ser transformada. Eu preciso ser esse criador dessa oportunidade, para que a minha vida possa ser transformada. E pensando como que nós podemos aprender a como viver uma vida corretamente hoje, eu fui buscar no nosso manual, na palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina a respeito de como viver uma vida que realmente vale a pena. Viver corretamente a nossa vida. Amém? E tem um salmo que foi escrito por Moisés, o Salmo 90. Depois eu gostaria que você pudesse ler todo ele, mas eu queria ler apenas alguns trechos desse salmo. E o Salmo 90, no verso 12, ele diz o seguinte, Salmo 90, no verso 12. Nesse salmo, Moisés ele vai expor a grandiosidade, a eternidade de Deus e a fragilidade e a temporariedade do homem. E no verso 12 ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. Na nova versão transformada diz assim, na NVT diz assim, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. E irmãos, se um homem que passou por tantos ensinamentos de Deus,
Ele foi capaz de reconhecer que precisava ser ensinado por Deus. Como que nós deveríamos entender que a vida é breve. E olha que Moisés viveu um bocado. Mas ele fez essa oração, ele fez essa declaração dizendo: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que a vivamos com sabedoria. Sabe, queridos, eu e você precisamos refletir a respeito de algumas coisas. E a primeira coisa é que a vida ela é um ambiente que Deus não compartilhou com ninguém a seu respeito. A vida é algo dada por Deus. E é só Ele que tem o controle dela. Nenhum de nós somos capazes de definir o dia em que cada um de nós iremos partir para uma eternidade. Porque Deus, isso é algo que só Ele tem o controle. Mas, uma coisa é certa, um dia cada um de nós estaremos diante dessa realidade. Sabe, então a partida desse mundo, irmãos, ninguém sabe, nós só temos a certeza que um dia nós iremos nos deparar com ela. Mas às vezes, nós caminhamos, nós agimos, nós vivemos como se nós fôssemos imortais ou eternos. Como se a nossa vida, quem tivesse o controle dela, fôssemos nós. E nós somos capazes de esperar, de ter uma expectativa de algo que nós não temos o controle. Mas nós vamos vivendo todos os dias, deixando a vida passar e sem aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Então, entenda algo, diga assim comigo: a vida é a coisa mais preciosa que eu tenho. A vida é a coisa mais preciosa que nós temos. E, irmãos, as coisas, elas só têm sentido enquanto nós estamos vivos. Dizer algo para alguém só tem sentido enquanto ela está viva. Fazer algo por alguém, se doar por alguém, ser intencional na vida de alguém, só tem sentido enquanto essa pessoa está viva. E esse é um dos grandes desafios que nós temos, de deixar para valorizar depois que aquilo se vai. Deixar para valorizar depois que aquela pessoa que dizia ser tão especial, ela morre. Sabe, mas existem muitos motivos do porquê nós erramos nisso. Uma das coisas que nós erramos, um dos motivos que nós erramos nisso, é porque nós não fomos ensinados. Parte de nós temos dificuldade de expressar o quanto amamos o outro, porque nós não recebemos isso. Porque os nossos pais, as pessoas que eram responsáveis por nós, não nos deram isso. E às vezes nós ficamos, sabe, até justificando isso. E até parece que justifica. Até parece que quando eu não consigo externar, quando eu não consigo, sabe, me dedicar, quando eu não consigo expressar, quando eu não consigo me doar por alguém, até parece que justifica, que é porque eu não tive isso. Mas sabe o que acontece, irmãos? É que isso se torna uma eterna repetição. Porque eu sei que aquilo me fez sofrer. Eu sei que aquilo me fez falta. Eu sei que a falta do cuidado, a falta de uma afirmação me fez falta. Mas porque aquilo me fez falta, eu não consigo me posicionar em Deus e decidir: Deus, eu preciso mudar essa realidade. Os meus filhos não precisam viver essa realidade que eu vivi. E por eu não me posicionar no Senhor buscando aquilo que um dia me fez falta, eu acabo reproduzindo isso, não externando isso para minha esposa, não externando isso para os meus filhos, não externando isso para os meus pais. E daqui a pouco eu vou ver uma outra geração, a geração dos meus filhos, errando isso na vida dos meus netos.
Enquanto que eu continuo responsabilizando, colocando a culpa no outro. E eu tenho certeza que hoje é um dia de Deus mudar essa estrutura. Hoje é um dia de Deus sacudir a mim e a você, para que nós possamos nos reposicionar em Deus, de buscar no Senhor aquilo que nós não recebemos. Eu tenho orado por isso, e eu tenho pedido, Senhor, me ajuda a desconstruir toda essa estrutura que está formada em mim, e que tem me impedido de viver aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida e através da minha vida. Porque eu sou consciente, irmãos, eu tenho essa ciência, essa consciência, de que uma estrutura que foi construída dentro de mim desde a minha infância, tem me impedido de avançar em Deus naquilo que eu sei que Ele quer fazer avançar. E eu não estou dizendo para você que é fácil, mas eu estou dizendo para você que é possível. Mas é necessário uma decisão e não retroceder mesmo diante de alguns desafios. Sabe, hoje eu sei que talvez você possa dizer, pastor, mas é porque o senhor não sabe a vida que eu vivi. Mas eu quero lhe dizer que, independente do que você viveu, é possível transformar toda essa realidade e você começar a trazer algo novo para a vida da tua família. Sabe por quê? Porque daqui a pouco, irmão, talvez você se arrependa disso. Outro motivo pelo qual nós, às vezes, não entregamos, não falamos, é por causa de orgulho. Às vezes nós nos sentimos humilhados, às vezes nós sentimos o nosso orgulho ferido, quando nós elogiamos o outro, quando nós pedimos perdão, quando nós fazemos algo pelo outro. E quando eu falo do outro, eu estou falando do cônjuge, eu estou falando do filho, eu estou falando de um pai, de um amigo, de um vizinho. Porque nós achamos que nós nos sentimos humilhados. Temos o nosso orgulho ferido por elogiar o outro e às vezes não receber aquilo de volta. Eu aprendi muito com a minha esposa. Eu tinha dificuldade em algumas áreas, dentre elas pedir perdão. Mas há muito tempo atrás, quando nas nossas divergências, eu não sabia lidar, e nem ela, e às vezes aquilo se transformava em uma discussão, em um conflito, e eu precisava ir lá e pedir perdão e eu não pedia, mas ela começou a chegar diante de mim e dizer, amor, me perdoa porque eu errei nisso. E a princípio, irmãos, eu confesso que aquilo aumentava o meu ego, o meu orgulho, porque parecia que só ela era errada. Mas com o passar do tempo eu comecei a me perceber. Eu comecei a entender, o próprio Espírito Santo de Deus começou a me constranger. Eu comecei a entender que, na verdade, o errado era eu. E quando ela vinha pedir perdão, eu falei, amor, me perdoa. Quem errou fui eu. E essa realidade começou a mudar. Mas sabe, irmãos, quando eu continuo com a minha altivez, com o meu orgulho, eu vou impedir de viver um relacionamento saudável com meu cônjuge, com meu filho, com a minha filha, com os meus pais, com qualquer outra pessoa. E esse é um desafio que eu e você precisamos lidar, que nós precisamos vencer com o nosso orgulho. Outro motivo que às vezes nós não fazemos algo, não dizemos algo para o outro, é porque nós esperamos que o outro seja perfeito. Nós achamos que o outro não é digno de nós falarmos algo, porque eu fico olhando para o outro e o que eu consigo enxergar é somente as falhas. Eu só consigo olhar para o outro e enxergar as limitações. Achar que o outro nunca muda, achar que está errando agora, está
pedindo perdão ou pedindo desculpa da boca para fora, mas daqui a pouco vai errar novamente. Sabe? E eu acabo me agarrando a isso. E não pedindo perdão. E não dizendo que amo. E não elogiando. Porque eu nunca consigo ver o que há de bom no outro. Eu só consigo enxergar aquilo que é falha. Aquilo que é limitação. E tudo isso, irmãos, vai se tornando barreiras, paredes intransponíveis. E eu vou deixando de viver o extraordinário de Deus. Eu vou deixando de viver porque o extraordinário de Deus vem através também dos relacionamentos. O extraordinário de Deus não vem através somente de um dom, de algo sobrenatural. O extraordinário de Deus vem através de relacionamentos saudáveis no nosso dia a dia. De valorizar o que realmente importa. De se entregar por quem realmente importa. E eu sei que não é fácil nós compreendermos isso. Mas eu quero dizer que o melhor dia para nós fazermos algo diferente é hoje. Sabe, hoje é o dia de poder dizer que você ama essa pessoa. Hoje é o dia de você poder ser sincero o suficiente e de externar o que você sente por essa pessoa. De você poder declarar para essa pessoa. Fazer ela saber. Não somente dizer, amor, tu sabe, eu nem vou te dizer. Mas hoje é dia de dizer que ama. Sabe? E não se trata como é que o outro vai responder. Porque um dia, quando a minha esposa, às vezes ela dizia assim para mim, amor, eu te amo. Sabe como eu respondia? Mas é porque tu quer. Era essa a resposta. Amor, eu amo você, mas é porque tu quer. Amor, eu sou a única mulherzinha que tu tem. Estou colocando algumas coisas pessoal nossa para que você entenda. Sabe, irmãos, não se trata se você vai ouvir um eu te amo também. Não se trata se você vai ter o silêncio como resposta. Não se trata se o outro vai reconhecer esse amor. Não se trata de você ter uma expectativa no outro. Se trata de você fazer o que precisa ser feito. Se trata de você não ter uma consciência lá lhe acusando no dia do velório. Porque um dia você segurou isso dentro de você e não disse o que deveria dizer. Não se trata do outro, não se trata de você. Olha aqui para mim. Diga assim, eu é que preciso disso, de externar para o outro. Não se trata do outro, querido. Se trata de mim e de você. Se trata de uma atitude minha e sua. E que vai mudar, pode não mudar a vida do outro. Eu acho difícil, porque mudou a minha. Mas a sua vida vai ser transformada. A minha vida vai ser transformada. Hoje é o dia de pedir e liberar.